Olá pessoal, vamos começar o nosso curso de transferência de calor. No semestre passado vocês estudaram mecânica dos fluidos, quem estava na graduação estudou mecânica dos fluidos e agora vocês vão estudar transferência de calor. Esse curso também está sendo ministrado para a disciplina de pós-graduação ME 202, que também é transferência de calor, mas só que é um curso da pós-graduação, é a introdução à transferência de calor para pós-graduação. Esse capítulo é um capítulo introdutório, a gente vai ter um overview de tudo o que nós veremos durante o curso de transferência de calor. Vocês vão ter o contato com tudo isso, tá certo? Vamos lá então. Em termodinâmica, a gente usualmente calculava taxas de calor, de transferência de calor. Você queria saber quanto de calor uma turbina tinha trocado, quanto de calor foi rejeitado num sistema evaporativo, por exemplo. Qual é a diferença fundamental entre termodinâmica e transferência de calor? Bem, calor é a forma de energia que pode ser transferida de um sistema para outro em razão da diferença de temperatura. Por exemplo, você tem uma superfície, tá? Vou fazer o desenho aqui. Vamos supor que a gente tem um bloco de concreto. Em uma face da superfície desse bloco nós colocamos a temperatura de 100 graus Celsius e na outra face 20 graus Celsius. O que vai acontecer? A energia vai ser trocada dessa face do meu bloco de concreto para essa outra face aqui que está a 20 graus Celsius. Essa forma de energia que é transferida de um sistema para o outro em razão da diferença de temperatura é chamado calor. Portanto, calor é uma energia em trânsito. A definição de calor já é de energia em trânsito. Por experiência, nós sabemos que a transferência de energia é sempre do meio de maior temperatura para o de menor temperatura. Sempre, se você tiver uma região a uma temperatura mais elevada, ela vai trocar calor com a região de temperatura menos elevada. Esse fenômeno ele é previsto lá pela termodinâmica. Vocês utilizaram a equação Q igual a mCp ΔT ou H ΔT. Existiam várias equações para determinar taxas de transferência de calor. Por exemplo, se você tiver um fluido dentro de um recipiente, você consegue determinar quanto de calor esse fluido está trocando, através da massa do recipiente, do calor específico, a pressão constante do recipiente e da variação de temperatura que esse recipiente está sendo submetido. A pergunta que eu faço para vocês é: por que nós precisamos fazer um estudo detalhado sobre transferência de calor, se é possível determinar a quantidade de calor transferido para qualquer sistema em qualquer processo usando análise termodinâmica? Vocês conseguem fazer isso usando a termodinâmica e faz muito bem. Então, por que nós estudamos transferência de calor e não apenas a termodinâmica, o que vocês estudaram lá na termodinâmica? Vamos supor que nós temos essa garrafa térmica aqui. O que acontece? Dentro dessa garrafa térmica você coloca seu café quente lá. E esse café está a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius. Depois de um determinado período, esse café chega a uma temperatura que eu vou chamar de temperatura final de 80 graus Celsius. O que seria interessante para você, como usuário da garrafa de café, saber? Você quer saber quanto de calor foi trocado? Será que essa seria uma informação relevante para você colocar na especificação do seu produto aqui, da sua garrafa térmica? Que essa garrafa troca
uma quantidade X de calor que é dada pelo M, a massa do café, vezes o Cp do café, vezes o meu gradiente de temperatura, 90 menos 80. Essa seria uma forma interessante de você vender a sua garrafa, estipular isso daí. Nós podemos calcular essa quantidade de calor transferida. Você pode calcular isso através dessa expressão, MCP ΔT. Quanto de calor que foi transferido da garrafa para o isolamento. No entanto, um usuário ele não quer saber quanto de calor foi transferido. Para ele, o interessante nessa análise é qual é o tempo necessário para que a garrafa resfrie de 90 a 80 graus Celsius. Um usuário da garrafa ele quer saber quanto tempo está demorando. O tempo é 10 minutos? Ou o tempo é 5 horas? Tudo isso vai depender da qualidade da sua garrafa, do isolamento térmico que você está fazendo na sua garrafa. E isso vai fazer o seu tempo da garrafa ser de 10, pode ser de 10 ou até 5 horas mesmo, tá? E isso é muito mais interessante para o usuário. Você pode vender essa garrafa térmica falando que ela resfria de 90 até 80 graus Celsius em 5 horas, que seria uma garrafa muito boa na prática. A termodinâmica, então, trabalha com estados que estão em equilíbrio termodinâmico. A garrafa inicialmente estava a 90 graus Celsius e depois de um período de tempo T estava a 80. Para a termodinâmica não é interessante saber qual que foi o tempo que isso ocorreu. Já para a transferência de calor, a análise temporal ela é interessante, já que na transferência de calor a gente trabalha com sistemas que não estão em equilíbrio térmico, porque são fenômenos de não equilíbrio termodinâmico. Então, na transferência de calor, a gente tem as taxas de transferência de calor, o tempo de aquecimento e resfriamento. Essas são grandezas que são importantes para a transferência de calor. Você saber quanto de calor está sendo trocado, qual que é essa taxa que está ocorrendo isso. Não o calor total, mas quanto que é a taxa, o calor por tempo, tá? O tempo de aquecimento ou resfriamento do processo. Isso vai determinar muitas coisas, por exemplo, em materiais você tem que, dependendo da sua velocidade de aquecimento ou resfriamento, você vai ter uma determinada microestrutura. A transferência de calor pode fornecer essa resposta para o pessoal de materiais, por exemplo. Nós também vamos estar interessados em variações de temperatura, qual que é o gradiente de temperatura ocasionado no corpo. E, claro, vamos trabalhar com condições de não equilíbrio termodinâmico, condições transientes, tá? Se a gente tiver uma maior variação de temperatura, nós temos uma maior transferência de calor. À medida que eu aumento essa variação de temperatura, mais calor está sendo trocado no meu sistema. Vamos observar então o sentido do calor, tá? Inicialmente nós temos uma caneca com café quente e essa caneca está a 70 graus Celsius. E você está no ambiente frio a 20. O calor sempre vai do estado de maior temperatura para o de menor temperatura. Portanto, o calor está saindo aqui do café quente, está entrando no ambiente frio. Eu pergunto para vocês, o que aconteceria se a gente tivesse um ambiente a 50, a 70 e a 100 graus Celsius? Eu sugiro você pausar o vídeo, me responder e então agora eu vou te dar a resposta. Se eu estiver a 50 graus Celsius, o calor continua saindo da minha garrafa de café quente e partindo para o ambiente. Isso a 50 graus Celsius, tá? Se estiver a 70 graus Celsius, o ar ambiente estiver a 70 graus Celsius, eu tenho uma condição
de equilíbrio termodinâmico. O calor trocado entre a caneca de café quente e o ambiente, ele é nulo. Você não tem uma taxa líquida de calor sendo trocado. E o que aconteceria se o meu ambiente estivesse a 100 graus Celsius? Se o meu ambiente estiver a 100 graus Celsius, o ambiente está mais quente que a caneca. Portanto, o ambiente está perdendo calor para a caneca. Ou seja, ele está aquecendo a caneca de café quente. Ok? Temos aqui algumas áreas de aplicação da transferência de calor. Eu sou formado em transferência de calor. Minha especialidade é modelos térmicos de processos de soldagem, estimar quais são os campos de temperatura num processo de soldagem. Aqui nós temos alguns exemplos de aplicação. Uma aplicação que está bem alta são os modelos de biotransferência de calor. Estudar o corpo humano, como que a transferência de calor ocorre, isso daí é bem interessante. Temos, por exemplo, o professor Gilmar, lá da Universidade Federal de Uberlândia, que faz estudos de biotransferência de calor para detecção de câncer. São estudos bem relevantes. Hoje também, em época de pandemia, é bem interessante você estudar a transferência de calor para você detectar pessoas que possam estar doentes em determinados ambientes. Então, estudo de biotransferência de calor está bem em alta na literatura. Temos alguns estudos clássicos, que são os estudos dos sistemas de ar-condicionado, sistemas de aquecimento e sistemas de refrigeração. Nos estudos de sistemas de ar-condicionado, basicamente o que você tem é uma troca de calor que você precisa estimar. Portanto, se você quiser ir bem em refrigeração e ar-condicionado, saber transferência de calor é fundamental. Tá? Você tem os sistemas de ar-condicionado, temos também sistemas de aquecimento ou resfriamento de determinados processos. Temos também a criação das câmeras frias para sistemas de refrigeração, geladeira, aqueles caminhões que tem aqueles containers, que são caminhões frigoríficos. Você também tem aplicações da transferência de calor ali. Tudo basicamente nesses três sistemas são feitos através dos fundamentos da transferência de calor. Uma aplicação bem interessante também é a aplicação em componentes eletrônicos. Um dos grandes problemas da atualidade é justamente manter a temperatura dos componentes eletrônicos bem baixa. E para você fazer isso, você precisa usar dissipadores, materiais com alta condutividade térmica. E você precisa de um sistema de refrigeração. O grande problema da eletrônica é justamente a mecânica. É a transferência de calor, porque para obter um componente eletrônico mais efetivo, você precisa manter a temperatura dele mais baixa, visto que ele vai perder calor por efeito Joule. Nós também temos aplicações nas usinas de potência, tanto termoelétricas, termonucleares, usinas a gás. Vocês têm a aplicação dos conceitos de transferência de calor, tanto para manter o isolamento dos reatores, quanto para fazer a troca de calor nas turbinas. Portanto, a transferência de calor ela vai englobar diversas áreas de aplicação, desde estudos de reentrada na atmosfera até coisas bem simples do dia a dia. Vamos para o histórico de transferência de calor. O entendimento físico da transferência de calor ele vai surgir recentemente, até no século XIX, graças ao desenvolvimento da teoria cinética. A teoria cinética ela estabelece que o calor ele vai ser associado ao movimento aleatório de átomos e moléculas, ou seja, o estado de excitação de uma molécula. Imagina que você tem uma molécula, essa molécula
ela está vibrando. Dependendo do nível de agitação dessa molécula, de vibração dessa molécula, você tem uma temperatura associada a essa molécula. Portanto, o calor ele vai ser associado a esse movimento aleatório, esse estado de excitação da molécula. Até então, prevalecia o entendimento de Antoine Lavoisier, que é justamente aquele que vocês estudaram no ensino médio, que definiu a lei da conservação da massa. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Ele estabeleceu e fundou a teoria do calórico, que permaneceu por mais de um século. O que dizia a teoria do calórico? A teoria do calórico dizia que se você colocasse em contato um corpo quente com um corpo frio, existia uma quantidade de calórico, que era uma substância sem cor, sem viscosidade, que era transferida do corpo quente para o corpo frio. Portanto, você tinha esse calórico sendo transferido. Só que essa teoria é muito falha, porque ela estabelecia que existia uma quantidade máxima de calórico que podia sair do corpo quente e chegar no corpo frio. No entanto, quando você esfregava as mãos, por exemplo, você produzia calórico. Então, como que isso poderia acontecer? Atrito produz calórico? Não. Então, essa teoria era bem errada, tá? E isso acabou sendo derrubado graças ao desenvolvimento da teoria cinética. Portanto, a gente vê que não é porque você fez uma coisa bem feita que tudo que você falar vai ser verdade, que foi o caso de Lavoisier. Vamos então para os mecanismos de transferência de calor. O calor ele vai poder ser transferido de 3 modos diferentes. Primeiro, nós podemos ter condução. A condução ela vai ocorrer devido ao contato entre as moléculas. Então, se você tem um sólido, por exemplo, uma molécula ela vibra, ela acaba excitando a outra molécula que está vibrando também, e isso vai fornecer o calor transferido por condução. É claro que a gente vai ver que ele vai ter um elétron livre aqui que pode pular para outra molécula também e excitar essa molécula, mas isso a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouco. Nós também temos a condução de calor, ela ocorre em todos os meios, exceto o vácuo. Portanto, ela ocorre tanto em gases quanto fluidos e sólidos. Sempre que você tiver um meio homogêneo, um material homogêneo, você tem condução acontecendo nesse material. A convecção nada mais é que a condução ocorrendo junto com o movimento de fluidos. Portanto, ela ocorre em líquidos e gases. Você tem o movimento do fluido, você tem uma partícula se dissipando no meio do fluido e vai trocando calor por condução. Portanto, convecção nada mais é do que condução mais mecânica dos fluidos. Tudo que vocês viram lá em mecânica dos fluidos, vocês vão acabar utilizando aqui em transferência de calor. No entanto, vai ser um pouquinho mais complexo, porque você também tem o efeito da condução. Na convecção, vocês viram lá em mecânica dos fluidos que vocês têm, por exemplo, um escoamento sobre uma placa plana. Você tem um perfil de velocidade associado a esse escoamento, que forma a sua camada limite de velocidade. Quando você trabalha com convecção, além da camada limite de velocidade, se a placa está mais quente do que o ambiente, você tem um perfil de temperatura associado a essa placa que vai formar uma camada limite térmica. Na convecção, a gente tem tanto os efeitos da camada limite de velocidade quanto
da camada limite térmica. E a gente vai observar tudo isso quando nós estudarmos convecção. Além disso, nós temos radiação também. A radiação ela vai ocorrer tanto em líquidos, gases e também no vácuo. É claro que em alguns sólidos translúcidos ela também ocorre, tá? A radiação ela é uma onda eletromagnética, não necessita de um meio homogêneo para ocorrer. Portanto, ela que permite nós estarmos vivos hoje quando o Sol emite radiação para a Terra. Então, você tem a Terra, nós estamos recebendo radiação do Sol e essa radiação ela é transformada em vários comprimentos de onda. Você tem toda a faixa de comprimentos de onda disponível e uma pequena parte dela é devido à radiação térmica. E é essa radiação térmica que nós vamos estudar. Portanto, a radiação que nós vemos em transferência de calor, ela não é aquela radiação do micro-ondas, ela não é a radiação dos raios X, raios gama, lá, as ondas de rádio. Nós vamos concentrar nossos estudos apenas em radiação térmica. Nós vamos estudar detalhadamente cada um desses modos de transferência de calor durante todo o nosso curso. Vamos então para a parte de condução, tá? O que é condução? Condução é a transferência de energia das partículas mais energéticas de uma substância para partículas vizinhas adjacentes menos energéticas, como resultado da interação entre elas. É aquilo que eu falei para vocês. Se vocês no sólido a gente consegue enxergar isso mais rápido. Se você tem uma cadeia no sólido, quando uma molécula vibra, todas as outras moléculas vibram como resultado da vibração dessa molécula. E através disso você tem a transferência de calor por uma rede de moléculas. Se nós estivermos nos gases, essa teoria ela é um pouco diferente. Considera aqui nós temos essa placa aquecida aqui que está a T1, que é maior, essa temperatura T1 ela é maior do que essa temperatura T2. O que está acontecendo? As moléculas desse gás elas colidem com essa placa, trocam calor por condução com a placa. Da teoria de mecânica dos fluidos, a gente sabe que a velocidade na parede, teoricamente, ela é nula. Portanto, se a velocidade é nula na parede, você não tem movimento do fluido, você troca calor apenas por condução. Em seguida, essas partículas elas ficam mais energéticas, elas começam a fazer movimentos aleatórios. E o que acontece? Essa partícula ela acaba colidindo com outras partículas. E quando elas colidem com outras partículas, elas trocam elétrons com a outra partícula e também trocam vibrações. Portanto, a vibração dessa molécula, devido a um estado de excitação maior, ela vai ser transferida para essa outra molécula. E assim sucessivamente. É um efeito em cadeia. Portanto, há a transferência de energia de 1 para 2. Então, nesse sentido, nós temos o nosso fluxo de calor aqui. Toda vez que eu tiver Q de x, eu estou falando taxa. Se eu tiver Q de x duas linhas, esse daqui é o fluxo, tá? Portanto, isso daqui é fluxo e esse daqui é taxa. A unidade desse é watts e a unidade desse é watts por metro quadrado. Ok? Portanto, nos líquidos e gases, essa condução deve-se a colisões e difusões das moléculas em seus movimentos aleatórios. Devido ao movimento aleatório, a gente tem a transferência de calor por condução. Quando nós trabalhamos com sólidos,
Esse movimento acontece por uma combinação das vibrações das moléculas em rede. Assim, a gente tem a energia sendo transportada por elétrons livres. Além, então, do componente de rede, nós também temos transferência de elétrons em uma cadeia. Um elétron sai dessa molécula, pula para a próxima e assim sucessivamente. Portanto, se o meu material ele tem maior facilidade de transportar elétrons entre as moléculas, a gente vai esperar que ele seja um bom condutor de calor. E é isso que vocês vão ver logo a seguida quando a gente falar da condutividade térmica. A taxa de condução de calor por meio depende da geometria, da espessura, do tipo do material e do gradiente de temperatura que o meio está sendo submetido. Na transferência de calor, a geometria que você está estudando, ela é muito importante para determinar qual é a taxa de condução de calor. Através da geometria, você pode criar uma geometria que dificulta a transferência de calor. Além disso, nós temos casos que a espessura do material, principalmente casos de isolantes aí, quanto maior o isolante, menor a minha taxa de condução de calor. Maior a espessura do isolante, né? O tipo do material. Existem diversos materiais e cada material vai ter uma propriedade térmica diferente. Existem materiais que são condutores, existem materiais que são isolantes. Portanto, a gente vai aprender a caracterizar cada tipo de material. E além disso, a taxa de condução de calor ela depende do gradiente de temperatura que o meio está sendo submetido. Se eu aumento esse gradiente de temperatura, a gente espera que mais calor seja trocado no meio. Por exemplo, quando envolvemos um tanque de água quente com lã de vidro, nós reduzimos a sua taxa de perda de calor. Isso acontece naqueles boilers que vocês veem no telhado. Você tem o boiler lá, boiler para aquecimento da água, né? Através do aquecimento solar. Esse boiler nada mais é do que uma casca que pode ser de um material já isolante para determinar, para baixar mais ainda a condução de calor. Entre esse boiler você tem um isolante térmico e depois vem a casca, que normalmente o que a gente vê é a casca dele, né? Então você tem a casca que usualmente é feita de alumínio ou metal para aguentar o ambiente. Portanto, dentro daquele boiler você tem uma casca interna que é geralmente feita de um material isolante, pode ser um PVC, pode ser um outro tipo de plástico. Depois, entre esse PVC e essa casca cilíndrica externa de aço, você tem um material isolante. Daí você tem o sistema todo de captação solar aqui, tudo isso daqui é função da transferência de calor. Você possui o calor do sol irradiado nessa placa, essa placa aquece a água que está aqui. Por efeito de gravidade, a gente tem água quente entrando aqui e ela sobe no boiler, fica na parte de cima, a água fria desce e entra no coletor solar. Vamos considerar então a condução de calor em regime permanente através de uma grande parede plana como mostrado. Então nós temos um corte na parede plana. Essa parede, um lado dela está a uma temperatura T1 e o outro lado está a temperatura T2. Uma taxa de transferência de calor está acontecendo nessa parede. Observe que eu estou usando o símbolo de taxa aqui, que é de X. Essa parede ela tem uma área A e uma espessura ΔX. Experimentos mostram que a taxa de transferência de calor através da parede ela dobra quando a diferença de temperatura é dobrada. Portanto, se nós tivermos o dobro dessa transferência, dessa diferença de temperatura, T1 menos T2, eu tenho
2 vezes a transferência de calor, a taxa de transferência de calor no meio. Portanto, a gente sabe que o Q ele aumenta se a gente aumentar a diferença de temperatura ou se a área normal em direção da transferência de calor também for dobrada. Se eu considero a área, o Q aumenta se a área aumenta também. E esse aumento é proporcional. A taxa é reduzida à metade quando a espessura da parede é dobrada. Portanto, o Q ele é inversamente proporcional à espessura, o que diminui se a gente aumenta a espessura da parede. Quanto maior a espessura da parede, menor a taxa de transferência de calor. Portanto, a gente pode relacionar a taxa de condução de calor através da área, da diferença de temperatura e da espessura. Sabendo que isso daqui é proporcional, nós podemos substituir o símbolo de proporcional por uma constante, que eu vou chamar de K. Isso daí vai ser igual a T1 menos T2 ΔX. Eu posso inverter isso daqui para ficar T2 menos T1 e com isso eu consigo escrever ΔT. Portanto, a taxa de transferência de calor é menos KA ΔT ΔX. No limite, quando nós aplicamos a noção de limite para um ΔX bem pequeno, nós temos que a taxa de transferência de calor é menos KA ΔT sobre ΔX. E nesse caso, o K vai ser a chamada condutividade térmica. A condutividade térmica é uma propriedade de cada material. Nós vamos observar isso, vocês vão ver isso nos próximos slides, tá? Vai ser a próxima coisa que a gente vai falar. Vamos falar um pouco sobre a condutividade térmica. E essa equação 1.2, ela é a chamada lei de Fourier da condução térmica. A lei de Fourier é uma lei bem importante na transferência de calor. A partir dela, você tem todo o estudo de condução de calor, da equação da difusão de calor, é tudo obtido através da lei de Fourier, e a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Portanto, a lei de Fourier é uma coisa bem importante, é uma lei bem importante no estudo de transferência de calor. Vamos então para o exemplo 1.1. No exemplo 1.1, nós temos uma panela de alumínio que a condutividade térmica é 237. O alumínio é um bom condutor de calor. Usualmente, se o K é maior do que 10, a gente fala que nós temos uns bons condutores, tá? E se o K é menor do que 1, nós temos os materiais isolantes térmicos. Mas essa classificação é relativa. O material pode ser isolante térmico e condutor elétrico. Não há uma relação, mas não é tão grande assim entre condutores e isolantes térmicos e elétricos. Essa panela ela tem fundo de 15 cm de diâmetro e 0,4 cm de espessura. O calor é transferido em regime permanente para ferver a água por meio do fundo da panela a uma taxa de 1.400 watts. Se a superfície interna do fundo da panela está a 105 graus, determina a temperatura da superfície externa do fundo da panela. Bem, vamos para a resolução então do exemplo 1.1. Nesse exemplo, nós vamos assumir que nós estamos trabalhando com regime permanente. Também vamos assumir que as propriedades térmicas elas são constantes na faixa de temperatura que a gente está trabalhando. A área da base vai ser dada por πd² sobre 4. Portanto, a área, nesse caso, o raio, dividindo agora pelo raio, né? Π vezes 0,075
metros ao quadrado, isso daí foi um dado do exercício. Nós temos a área A de 0,0177 metro quadrado. Se a gente considerar que o fundo da panela é uma parede plana, podemos fazer a simplificação de falar que a temperatura em cima é TS igual a 105 graus, e a temperatura na superfície inferior eu vou falar que é TSI, que essa é a temperatura que a gente deseja determinar. Considerando, portanto, o regime permanente, nós podemos aplicar a lei de Fourier justamente para dizer que a taxa de transferência de calor é igual a K vezes A delta T sobre L. Expandindo isso, vai ficar T2 menos T1 sobre L. Da tabela A1 lá do Incropera, nós vamos tirar que a condutividade térmica do alumínio é 237 watts por metro Kelvin. Isso daí foi um dado do exercício. Substituindo os valores, nós temos 1.400 igual a 237 vezes 0,0177, T2 menos 105 sobre 0,004, e nós encontramos que a temperatura final ela é de 106 graus Celsius. Então chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo do nosso curso de transferência de calor. Eu espero vocês para o próximo vídeo, que a gente vai começar falando sobre a condutividade térmica. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui.